Não fica salvo no TikTok, não fica salvo. Só fica salvo para os meus alunos. Para quem está dentro do programa de exercícios para a coluna vertebral, todos os dias eles têm uma aula assim. Todos os dias. E para eles fica gravado. O que mais? Bom dia, bom dia. Então hoje eu acordei com uma reflexão por questões de coisas que acontecem todos os dias, né? Todos os dias as pessoas vêm e me procuram, que elas querem melhor dor nas costas e tal. E eu comecei a entender que quem de vocês tem medo, quem de vocês tem medo de ir num profissional e em vez de ele melhorar a tua coluna, ele piorar ela? Quem de vocês tem esse medo de você ir num profissional que ele vai estragar a sua coluna? Alguém de vocês tem medo disso? Tipo, você foi lá uma pessoa e aquela pessoa estragar a sua coluna. Você tem medo disso acontecer? Pergunto para você aí. Alguém de vocês aí me falem. Quando vocês pensam, eu vou... Digamos que você não... Esse profissional que tu vai, digamos que não é o médico. Você vai num outro profissional aí. É um massagista, sei lá, um quiropraxista, um osteopata, um benzedor. Você resolve ir num cara aí que disseram que ele é bom, que foi lá e resolveu. Você tem medo de ir, de colocar sua coluna nas mãos de uma outra pessoa? Me contem aí. Ou vocês vão de boa, assim... Eu não sei, eu sempre tive esse receio, sabe? Não sei de vocês, mas eu sempre tive esse receio de que ir lá fazer um tratamento. Mas sou meio maluquinho também, né? Às vezes, quando dizem que tem um cara lá que faz um negócio de graça e tal, eu vou lá para ver como é que é. Já experimentei umas coisas bem ruins, né? Mas vocês, quanto de coragem vocês têm de ir atrás de um tratamento assim inovador? Vocês vão de boa? Estão quietinhos hoje, né? Não estão querendo falar muito. Até que ponto a gente está disposto a colocar nossa coluna em risco? Mas o mais engraçado disso tudo é... Eu acho muito engraçado isso, porque vamos ver se eu consigo expressar o meu pensamento de hoje. O que quer dizer aqui? Eu fui fazer pilates, ferrou a minha coluna, mas hoje melhorei. Vou começar a fazer, melhorei direito, fiquei com receio. Até hoje não melhorei direito, fiquei com receio. Isso aí. Não, é uma pergunta que eu faço, né? Porque eu acho importante a gente conversar sobre isso. Sobre a gente ter certeza, para a gente ter certeza de que vamos colocar a minha coluna nas mãos daquele profissional. Eu pergunto o que você pergunta para o profissional para saber se ele é bom ou não. Como você faz para saber que aquele profissional de saúde vai resolver o seu problema? Bom dia. Até hoje você não melhorou, mas você está fazendo os exercícios comigo aqui, né? Diga aqui comigo como é que está sendo.
Como é que você faz para saber que alguém vai melhorar a sua coluna? Porque me parece assim, ó, me parece que é um tanto faz, assim. Me parece que as pessoas tá todo mundo meio no tanto faz. Muito estranho isso. Vocês têm uma pergunta certa que vocês possam fazer para o profissional da saúde que vai tratar a sua coluna para você saber se ele é bom ou não? Na hora que você liga para o profissional, você vai marcar com ele, né? Por exemplo, ontem me ligaram, me mandaram uma mensagem ontem, né? E a mensagem as pessoas começam a fazer perguntas, as pessoas não perguntam, elas não perguntam. Isso que é interessante. Você pergunta coisas para o profissional, geralmente não perguntam. A pergunta que mais me fazem, a pergunta que me fazem é assim, ó, olha que louco isso, gente. Eles me ligam e perguntam: você atende pelo convênio? E eu fico perguntando. Daí, às vezes, até coloca o nome do convênio, né? Eu fico me perguntando, é garantia de, é garantia de melhoria? É garantia que você vai ficar bem se eu tratar pelo plano? Isso é uma garantia? Quer dizer, isso define a qualidade do profissional se ele atende você pelo plano? Bom dia, Pina! Então eu fico me perguntando, olha, eu acho que praticamente uns 90% de quem liga para mim pergunta: você atende pelo plano? É a primeira pergunta. Isso define o profissional de qualidade que vai atender você? É isso que faz você decidir pelo profissional? Se ele é pelo plano de saúde ou não? Quer dizer, se o cara não é do plano de saúde, daí você até descarta. E esse questionamento me veio assim: que perguntas você faz para alguém que vai curar a sua coluna? Você vai colocar a sua coluna na mão de alguém. Que pergunta você faz para essa pessoa para saber se ela realmente entende do assunto? Você pergunta se ela atende pelo plano? Mas isso não é uma pergunta que vai definir se é um bom profissional ou não. Vocês não acham? Talvez isso defina se você vai gastar dinheiro ou não. Então, será que você está preocupado em resolver o problema da coluna? Ou será que você está medindo esforços para resolver esse problema? Vamos ver o que vocês estão dizendo aqui. Bom dia, sim, sim, até hoje não melhorei, tá? Não, essa é uma questão e eu não tenho medo de falar dessas coisas. Porque é o diário, né? É o diário da gente, é o nosso viver. É muito comum, já aconteceu, não é uma vez só, várias, que a pessoa faz a pergunta máxima, né? A pergunta máxima, que é se eu atendo pelo plano, e em seguida eu pergunto para a pessoa qual a sua necessidade, porque para mim é mais importante a pessoa e o que ela necessita do que qualquer outra coisa. Então, quando essa pessoa necessita de algo, por exemplo, fisioterapia respiratória, eu logo encaminho para um profissional fisioterapeuta que atende fisioterapia respiratória. E você, qual a pergunta que faz quando liga para o fisioterapeuta? Se ele tem plano de saúde, é isso? O mesmo profissional atende diferente quando é pelo SUS e quando é pelo plano de saúde, pelo convênio. É isso? E é diferente quando ele atende em particular. Quer dizer, esse profissional ele atende diferente de acordo com a forma como você contrata ele. E aí a minha pergunta é: se o profissional atende diferente de acordo com a forma que você contrata ele,
será que ele é um profissional competente, dedicado? Ele está... É um raciocínio agora, vamos calcular isso aqui. É uma pergunta que eu quero trazer para vocês. Como você define que aquele que vai tratar a sua coluna é bom nisso? Você busca referências, tudo bem? Você pode ter referências, pode buscar, perguntar para outras pessoas, mas quando você liga para ele, você faz que tipo de pergunta pro profissional ou para a secretária dele que vai levar você a entender que esse profissional é bom? Eu gostei tanto desse meu questionamento que eu vou até pensar em perguntas que você tem que fazer para saber se o profissional é bom. Que pergunta vocês variam para saber se o profissional é bom? O que determinaria que ele é bom? Qual o curso que ele fez determinaria se ele é bom ou não? Que pergunta você faria para ele, pro profissional? É impressionante porque eu estou jogando essa pergunta aqui para vocês e vocês não estão sabendo fazer para mim a pergunta. Vocês não estão conseguindo responder, vocês nunca pensaram nisso. Olha, nunca pensaram nisso. Eu, quando me perguntam se eu atendo pelo plano, eu me sinto ofendido. Sério, eu me sinto ofendido. Eu me sinto assim... Eu sinto que a pessoa que está me ligando está mais preocupada com dinheiro do que com cura. Ela está mais preocupada com quanto eu vou gastar do que se eu vou melhorar. E isso me preocupa muito. Primeiro porque eu fico ofendido. É uma ofensa para mim perguntar para mim se eu atendo pelo plano. Eu acho que a primeira pergunta devia ser outra. Devia ser, você atende coluna? Eu acho que é uma pergunta diferente, sabe? Você coloca em primeiro plano, você atende essa especialidade, porque me ligaram perguntando se eu atendia pelo plano. Depois eu perguntei qual era a necessidade. Fisioterapia respiratória. Eu disse, pô, então não é comigo, eu vou te mandar para um cara que é bom nisso. Eu mandei para o Gia Mané, que é o cara que trabalha com respiratório. Eu buscaria referência, resultados de alguém. Sim, referência e resultados de alguém é bom, mas pro profissional, o que vai perguntar para ele? Porque sim, a gente vai e busca um monte de referências, né? Ah, fulano melhorou, ciclano melhorou. Hoje no Instagram, tu entra no Instagram, daí tem os depoimentos das pessoas, e isso ajuda muito a você ter segurança de ir para aquele profissional. Só que eu acho que tem que fechar alguma coisa, eu acho que tu tem que poder fazer uma pergunta para o profissional que a resposta dele fecha o teu pensamento. Quer dizer, tipo, tu já está mais ou menos entendendo que ele é um bom profissional, já sabe que ele é um bom profissional, já te indicaram e tudo mais. Só que tu tem que fechar a chave, sabe? Tem que chegar, parar na frente do profissional e fazer uma pergunta que você faça, que ele respondendo para você resolva, pá, esse cara entende. E o que eu tenho visto é que se você tivesse só a chance de fazer uma pergunta só pro profissional, qual você faria? Porque se a pergunta que você faria é se tem convênio, você perdeu a chance de saber se o profissional é bom. Você já entra perguntando se ele tem convênio? Se você perguntasse alguma coisa importante para ele, por exemplo, o que eu perguntaria para um profissional para resolver o meu problema de coluna? Eu ligaria e perguntaria, você atende coluna? É a primeira coisa.
Aí a pessoa diria sim. Aí eu diria assim, eu estou sentindo uma dor no meu glúteo. Você resolve esse problema? Aí eu estou falando de mim, né? Eu estou apresentando para ele e eu vou ver a resposta que ele me dá, né? Eu vou ver se ele tem uma resposta para mim. O que vocês escreveram aqui? Perguntar se é especialidade, né? Perguntar se a pessoa atende essa especialidade. Porque se alguém pergunta para mim qual é o convênio, ela já está preocupada com essa questão. É quase como se você encontrasse uma pessoa para sair e perguntasse para ela se ela paga a janta geralmente ou é dividido. Antes de sair, pergunta isso para a pessoa. A pessoa se sente ofendida, né? Você vai para um encontro e antes de ir para o encontro, tu liga para a pessoa e pergunta se ela paga ou se vai ser dividido. Tu está colocando o dinheiro na frente, né? É engraçado porque a primeira coisa que se pergunta aqui é assim, se atende o convênio. É engraçado isso, gente. É uma forma da gente mostrar como a gente pensa, né? E quando não é por convênio, aí algumas pessoas, quando eu digo que não é por convênio, dependendo do dia, né? Às vezes eu tô assim, muito atribulado, com muito atendimento, e aí eu digo, não, não é por convênio. E fica assim, e a pessoa vai embora. Mas às vezes eu pergunto, a pessoa pergunta se é por convênio, daí eu pergunto para ela o que ela precisa. Porque não adianta eu responder se eu atendo por convênio se o que ela quer é comprar um saco de leite, se o que ela quer é comprar pão. Então ela me liga saber se eu atendo por convênio, eu quero saber qual é a necessidade dela, o que ela precisa resolver. A pessoa diz, eu tenho um problema no ombro. Aí eu posso dizer, bom, seu problema do ombro, então eu posso perguntar algumas coisas sobre isso. Porque se a pessoa chega e diz que faz uma pergunta errada, né? Eu tinha um professor que ele me dizia que a gente tem que saber fazer a pergunta para ter uma boa resposta. E que pergunta você faria? Vamos pensar aí, gente. Qual a pergunta você faria para o profissional que vai tratar a sua coluna para você saber se ele é bom? Você já fez essa pesquisa, já tem gente falando que é bom, já sabe, mas você quer saber dele. Que pergunta você faria para mim, por exemplo, para saber se eu atendo bem a coluna? Eu não pergunto mais, porque infelizmente estou sem convênio, mas já fiz isso antes. Então agora vamos mudar a nossa pergunta aqui. Elaborem vocês agora uma pergunta para mim, para saber uma pergunta. Se vocês pudessem fazer uma pergunta para saber se eu sou bom no que eu faço ou não, que pergunta você faria? Qual pergunta você faria para o fisioterapeuta para saber se a sua coluna vai ser bem tratada com ele? Eu vou até largar nos stories essa aí hoje. Que pergunta você faria para o fisioterapeuta para saber se ele é bom no que faz? Que pergunta você faria para o massagista para saber se ele é bom no que faz?
Que pergunta faria para o fisioterapeuta? Que pergunta você faria para o seu médico que vai fazer a cirurgia da sua coluna para saber se ele é bom no que faz? Porque geralmente a gente pergunta assim: quanto vai custar? Qual é o valor da consulta? Quanto você cobra? As perguntas são muito mais voltadas às questões financeiras. Quando você chega num consultório para ser atendido, você pergunta: tem convênio? Quanto vai custar? Quanto você cobra? Quanto tempo é o atendimento? Você faz essas perguntas. Agora, qual pergunta realmente interessa para saber se o profissional é bom? Você sabe fazer essa pergunta? Vamos ver o que vocês me dizem aqui. Eu não... Vocês não sabem. Vocês nunca pensaram nisso. Eu também não. Eu também nunca pensei nisso. A única coisa que eu tenho sentido é que quando me ligam perguntando se eu atendo pelo convênio, eu me sinto ofendido. Sabe por que eu me sinto ofendido? Porque eu percebo que a própria pessoa está se sentindo desvalorizada e que ela não tem liberdade para perguntar coisas para mim. Ela se sente inferior, desvalorizado mesmo. Tu pergunta se tem convênio, tu não pergunta se a pessoa atende aquela especialidade. Às vezes tem pessoas que me perguntam se eu atendo coluna. Você atende coluna? Aí a conversa é outra. Aí flui para outro lado. Sim, eu atendo coluna, qual o seu problema? Estou sentindo isso. E aí, não, vem aqui, eu resolvo isso aí. Isso aí nós vamos tratar em 2 sessões, 1 sessão, 4 sessões. A conversa é outra. Porque essa pessoa que pergunta se eu atendo coluna, ela está muito interessada em resolver o problema dela. Ela não quer saber quanto custa. Que valor para ela é o corpo e é a saúde. Já pensaram nisso? Eu nunca tinha pensado. Mas ontem, numa dessas ligações que chegam até mim, me fez refletir, me fez pensar, me fez raciocinar um pouco assim, puxa vida, como que alguém pode saber que eu faço bem feito o meu trabalho se a pergunta que eles fazem é se eu tenho convênio? E aí se eu digo que não atendo por convênio, ou atendo um convênio que não tem, que essas pessoas não têm, aí então eu sou um profissional que não serve. E elas perdem a oportunidade de curar a coluna delas, porque a restrição que elas colocam é uma restrição de dinheiro, de finança. Tem que resolver a dor, né? Claro. Tem que perguntar sobre questões. Eu acho que a última coisa que vai interessar num atendimento é o quanto vai custar. Acho que é a última. Eu fiquei sabendo, por exemplo, dessa semana, conversando com uma amiga lá de Minas Gerais, se não me engano, e ela disse que um amigo dela foi para o médico e o médico disse para ele ficar 30 dias parado. E ele ficou 30 dias parado. E aí piorou. Eu acho um absurdo. Eu acho um absurdo. Porque as pessoas confiam no médico. Mas se o médico não sabe o que fazer, manda o cara ficar parado. Aí o outro médico disse, vem aqui, eu vou te fazer um tratamento, 30 dias, pagando R$250 por dia.
Botou o cara lá, uns coisas lá, fez. E não resolveu. Devia ter devolução, né? Porque é tudo tão interessante isso. A hernia de disco está sendo usada como uma desculpa. A hérnia de disco está sendo usada como uma desculpa, como um... Porque a dor não vem da hérnia de disco, tá? Mas ela está sendo usada, a hérnia de disco, como o fator principal da dor. Para que você aceite tratamentos caros, para que você tome medicamentos, para que você passe por todo tipo de processo que são processos é lastimável. O estado que a gente fica. Quando a gente está com dor nas costas, a gente já está num estado depressivo ou pré-depressivo. A gente já está propenso a se sentir inferior. Total. Pessoa que travou das costas, ela se sente inferiorizada. É total isso, gente. A parte psicológica dela já está para baixo. Aí vem tratamentos que não resolvem e que fica na enrolação, manda a pessoa ficar parada. Acontece essas coisas. E os tratamentos não resolvem. Esses tratamentos não estão conseguindo dar a volta. E a solução é mais simples do que parece. Só que a pessoa vai para o terrorismo. Você, quando está com dor lombar, está travado, você já está num estado mais sensível. Já está sensibilizado, já está achando que você é o culpado da vida, que você não tem mais chance, que a vida acabou para ti. Não, o cara que tem hérnia de disco, e a pessoa é um pouco mais idosa, ela entra em depressão total, gente. E aí, em vez da gente ajudar essas pessoas, a gente acaba criando nelas uma dependência maior. 20 sessões de fisioterapia que não acabam nunca. Para que isso? Vamos se botar a estudar, meus colegas. Vamos se colocar a estudar. Resolver problema de coluna é mais fácil. Vamos estudar. O que você diz? Bom dia, obrigado pelas rosas. Eu já pensei por que profissionais... Tem profissionais e profissionais. Médicos e médicos. Não, existem profissionais diferentes. Mas qual a pergunta que você faz para o profissional que define que ele é bom nisso ou não? Porque se você não fizer a pergunta certa para o profissional, você está perdendo tempo com ele, porque a pergunta de perguntar se tem convênio é uma perda de tempo. Porque o que importa se a pessoa tem convênio ou não tem convênio? Você primeiro tem que saber se aquele profissional é bom ou não. Não é? Eu garanto que para o seu carro, você vai comprar uma peça, você vai querer saber se aquela peça é original ou não. Você vai querer saber. E algumas pessoas aceitam não colocar não original no carro, que é a mesma coisa. Outras não aceitam. Mas eu tenho certeza que você, para o seu carro, os cuidados para ele, você não mede esforços de colocar uma coisa boa nele, porque você vai andar nele, né? E você pode quebrar o carro no meio do caminho, então você vai colocar um freio muito bom no seu carro. Um amortecedor do seu carro, você vai colocar um amortecedor bom, não usado. Quem de vocês coloca amortecedor usado no carro? Que é a mesma coisa, amortecedor usado? Não, né?
Então, o que importa se o cara tem convênio ou não tem convênio? Quanto custa a consulta ou não consulta? Estou falando da primeira pergunta. Se a sua primeira pergunta é sobre custo, valor, se é convênio ou não é convênio, se a sua pergunta, se você direciona a busca por uma cura dessa forma, restringindo dessa forma, você não vai encontrar. Não vai encontrar. E um profissional bom, um profissional que trabalha com coluna, ele tira a dor da sua coluna numa sessão só. E quando a coisa é feia mesmo, pode dar 2 sessões, 3, no máximo 4, mas não mais que isso. Aí fazem lá 20 sessões de fisioterapia. Nossa Senhora, eu chego a ficar triste. 20 sessões de fisioterapia para tirar dor. Porque você não vai para fisioterapia para curar sua hernia de disco. Eu duvido. Se você é uma pessoa como todas as outras, espero que não seja, mas se você vai para fisioterapia para tirar dor. E se é só dor que você quer tirar, é fácil. E não é com choquinho, não. Não é choquinho que vai resolver. Se você está indo na fisioterapia, já está na sessão 20 e não tirou a dor ainda e continua com o choquinho, será que é o choquinho que você devia estar fazendo? É questionamento. Questionamento. Se te dão 20 sessões de fisioterapia e aí você vai porque está pelo convênio. É tipo, a academia começou a me fazer mal, mas eu estou pagando, vou fazer até o final. Isso me lembra daquela questão de que quando a gente é pequeno, os pais dizem pra gente que tem que comer tudo que tem no prato, não pode deixar nada sobrando, sabe? Tu tá embuchado, tu tá com o estômago cheio, que não aguenta mais, e aí sobrou comida no prato, tu não aguenta mais, mas os teus pais dizem que tem que comer tudo. Não pode sobrar, porque tem as crianças que não tem, e aí tu vai lá, tu come, passa mal, come mais do que devia, engorda. Daí pensa o seguinte, isso transfere para outras coisas. Você vai lá, contratou uma academia por 1 ano, fez um contrato de 1 ano. Só que no meio disso, você estourou uma hernia de disco. Aí você continua indo porque pagou. Você não negocia. Você continua indo porque você tem na cabeça essa coisa do prato cheio, né? Prato cheio, prato vazio. Você tem que terminar o prato, então você tem que ir lá na academia até o último dia, até o último segundo, porque você pagou. Ou então a pessoa que vai para fisioterapia, deram 20 sessões para ela. E em 3 sessões ela fica boa. Aí ela continua indo porque deram 20. Não tem sentido, não faz sentido. Não faz sentido. Eu acho que não faz sentido. E para mim é assim, quando alguém me liga e pergunta sobre convênio, eu já vi que ela não me conhece. De cara já vi que ela nem sabe, e ela não só não me conhece, como também ela não sabe o que é problema de coluna. Ela não sabe. Porque se ela soubesse, ela teria procurado saber quem eu sou. Que ela ia procurar saber quais são os meus resultados. E são todos aí, tá todos aí na internet. Ela procuraria saber o quanto de melhora vai ter e em quanto tempo. Porque se você faz 20 sessões de fisioterapia para melhorar a dor nas costas, se você for contar 20 sessões, 20 dias saindo de casa, 20 dias gastando seu tempo, no mínimo meia hora para sair de casa, ir até a fisioterapia e voltar, 20 dias,
vai ser mais caro do que você pagar uma sessão que resolve. Então, isso é uma coisa que assim, quando você vem com a pergunta errada, você demonstra, na verdade, demonstra quem é, se você está conhecendo ou não. Procure conhecer o profissional antes, gente. Conheça ele antes. Hoje o profissional que não está na internet, não está mostrando o seu conteúdo, é porque talvez ele não tenha tanta certeza do que ele faz, né? Ou tá, sei lá, não quer mesmo. Ou que eu sim, né? Não quer aparecer, né? Olha, penso assim. Eu não sei até que ponto os convênios querem nossa cura. Se é viver para eles, né? Bom, então eu não entendo muito de convênio, do funcionamento, né, disso. Deve ser bom, mas a ideia que as pessoas têm me passado é que o fato de você, que porque você paga todo mês um tanto, aquela consulta que você vai fazer, ela é gratuita, mas ela não é gratuita, você já pagou. Mas isso que é o fato do prato cheio, prato vazio. Você já pagou e aí você quer usar o dinheiro que você já pagou. Só que você pagou o convênio para qualquer tipo de atendimento que venha a aparecer. A minha especialidade não está dentro de convênio. Os convênios não suprem essa necessidade. Então você está pagando o convênio para outras coisas e não para esse tipo de tratamento. Aí você vai para uns tipos de tratamentos superficiais. 20 sessões de fisioterapia, 20 sessões que você fica lá se enrolando lá e não sai do chão. Não sei. Eu vejo assim, você tem que saber fazer uma pergunta para o profissional, uma única, que é a pergunta que vai ser a matadora, que vai dizer, esse profissional é bom. Faz aquela pergunta, se ele responder assim, o cara é bom, o cara sabe do que fala. Tem que ser uma pergunta só, ela tem que ser matadora. Eu sei qual a pergunta a fazer. Porque eu sei, né? Eu vou ver, vamos fazer uma pesquisa, vou colocar aí para vocês. Você está correto. Qual o tratamento que você faz? Eu faço tratamento para a coluna vertebral. Faço o tratamento da coluna vertebral. E aí você pensa, o que é o tratamento da coluna vertebral? Às vezes, a epicondilite, o túnel do carpo, o dedo gatilho, vem da coluna cervical, vem daqui de cima. Dor no ombro, dor de cotovelo, azia também vem da coluna. Dor de quadril, dor de perna, dor de joelho, dor embaixo do pé. Tudo isso se resolve. Então, quando você faz o meu tratamento, é um tratamento assim. Às vezes a pessoa chega aqui para ela, eu tô com dor, eu quero tirar dor. Eu detecto na hora que a pessoa quer eliminar dor, eu só elimino dor para ela, mas enquanto eu estou tratando a pessoa, eu vou explicando. Esse negócio de você só procurar tirar dor, ele faz o seguinte, você vai tirar a dor. Só que quando você tira a dor, você esquece que tem o problema. E aí esse problema vem e acaba contigo lá na frente. E aí eu mostro para a pessoa o que ela tem que fazer, as mudanças que ela tem que fazer, conscientização, orientação do que tem que fazer. Não é só tomar um medicamento. O medicamento vai fazer você escravo. Você se torna escravo. Então hoje, uma pessoa que tem dor nas costas, tem hernia de disco, a tendência é ela ser utilizada pelo sistema como escravidão. Oi, bom dia, Elizabeth. É essa escravidão que a gente tem que fugir, né, gente? Deixar de ser escravo, deixar de participar disso. Mas a gente
a gente coloca na frente, é aquela coisa, sempre a carroça na frente dos bois, é um troço louco. Pessoal, eu tenho que ir por hoje. Vamos nessa, ó. Um beijão para vocês. Foi muito bom conversar com vocês hoje sobre esse assunto. E pensem, raciocinem aí, fiquem pensando aí, bolando aí, que pergunta vocês fariam para o profissional que vai cuidar da sua coluna para saber se ele é bom. Que pergunta vocês fariam? Pensem aí. Puxa, qual seria a pergunta matadora? Pergunta isso aqui, pá, eu sei quem esse cara é. Isso tá faltando pra gente, né? Para nós que vamos buscar a saúde, tá faltando a gente ter a pergunta matadora. Porque chegar lá no consultório e perguntar é por convênio, isso não é pergunta matadora. Isso só prejudica você, porque você está restringindo profissionais. Você só vai pegar pessoas do convênio e se tem um profissional bom fora disso, você nunca vai ter acesso a ele, porque a sua maneira de pensar é restrita. E se o profissional bom não está no convênio? Você tem que saber fazer a pergunta certa para o profissional. Se para mim me perguntam se eu atendo por convênio, eu não respondo essa pergunta. Eu pergunto para a pessoa o que ela precisa, porque pode ser que não seja nem comigo que ela precise. Tá bom? Ó, beijão no coração.